Michelangelo, o gênio que escondeu segredos no teto do Vaticano. Existe um lugar no mundo onde milhões de pessoas entram em silêncio, levantam a cabeça e sentem um arrepio impossível de explicar. O teto da Capela Sistina. Uma obra tão absurda que muitos dizem que não parece ter sido criada por um ser humano comum. Mas o que quase ninguém sabe é que o homem responsável por aquilo viveu uma vida cercada por obsessão, dor, segredos e mistérios. E talvez tenha escondido mensagens que permanecem invisíveis até hoje. A história que você vai ouvir hoje transformou um homem comum em uma lenda cercada por teorias e mistérios. Isso é além do mistério. Essa é a história de Michelangelo, de Lodovico Buonarroti Simoni. Tudo começou em 1465, em uma pequena vila da Itália chamada Caprese. Naquela época, ninguém imaginava que aquele menino magro, calado e estranho se tornaria um dos maiores artistas da história. Seu pai queria que ele tivesse uma vida respeitável, trabalhando com política ou comércio. Arte não era considerada algo grandioso. Artistas eram vistos apenas como trabalhadores, mas Michelangelo parecia diferente desde criança. Enquanto outras pessoas enxergavam pedras, ele dizia enxergar vidas presas dentro delas. Ele observava pedaços de mármore por horas em silêncio, como se estivesse ouvindo algo vindo dali. Mais tarde, diria uma frase que se tornaria famosa. Eu vi o anjo dentro do mármore e esculpi até libertá-lo. E talvez aquilo dissesse muito mais sobre sua mente do que as pessoas imaginavam. Ainda jovem, Michelangelo foi enviado para Florença, o coração do Renascimento. Era uma cidade perigosa, cheia de riqueza, conspirações e disputas entre famílias poderosas. Foi ali que ele começou a estudar arte. Mas Michelangelo não era gentil. Ele era arrogante, fechado e extremamente obsessivo. Outros artistas passaram a odiá-lo rapidamente. Diziam que ele trabalhava como alguém possuído. Passava noites inteiras desenhando corpos humanos, músculos e ossos. E então, começaram os rumores mais perturbadores. Naquela época, estudar anatomia humana era algo proibido pela igreja em muitos lugares. Mesmo assim, Michelangelo queria entender o corpo humano de maneira perfeita. Então ele começou a fazer algo sombrio. Durante a noite, escondido, ele entrava em lugares onde corpos eram guardados e realizava dissecações secretas, sozinho, no escuro, cortando cadáveres para estudar músculos, nervos e ossos. Imagine isso, um jovem artista cercado por corpos mortos, iluminado apenas por velas, desenhando partes humanas enquanto o resto da cidade dormia. Aquilo mudou sua arte para sempre. Michelangelo começou a criar esculturas tão perfeitas que pareciam vivas. E foi então que surgiu sua obra mais famosa daquela época, o Davi. Uma estátua gigantesca, feita a partir de um bloco de mármore considerado inútil. Outros escultores haviam desistido daquela pedra anos antes. Mas Michelangelo aceitou o desafio. Durante mais de 2 anos, trabalhou praticamente sozinho. Batidas de martelo ecoavam dia e noite. Quando a obra ficou pronta, Florença parou. As pessoas ficaram em choque. A estátua parecia respirar. As veias, os músculos, o olhar, tudo parecia real demais. Alguns diziam que Michelangelo havia recebido ajuda divina. Outros começaram a acreditar em algo diferente, que ele possuía uma obsessão quase sobrenatural pelo corpo humano. Mas aquilo ainda era apenas o começo. Anos depois, Michelangelo recebeu uma mensagem que mudaria sua vida para sempre. O Papa Júlio II queria vê-lo em Roma. Na época, o Papa era um dos homens mais poderosos do mundo. Conhecido por seu temperamento explosivo, ele tinha um projeto gigantesco para transformar Roma no centro absoluto da arte e da religião. E ele queria Michelangelo trabalhando para ele. Só que havia um problema. O Papa queria que Michelangelo pintasse o teto da Capela Sistina. E Michelangelo odiava pintar. Ele se considerava escultor, não pintor. Segundo alguns relatos históricos, ele tentou recusar várias vezes. Mas negar um pedido do Papa não era algo simples. Então, contra sua vontade, ele aceitou. E foi aí que começou um dos períodos mais brutais e misteriosos da história da arte. Quando Michelangelo entrou na Capela Sistina, o teto era praticamente vazio. Ele teria que transformar aquele enorme espaço em algo nunca antes visto. Mais de 500 metros quadrados acima de sua cabeça.
Centenas de figuras, milhares de detalhes. Sozinho. Os primeiros meses foram um desastre. A tinta escorria, o gesso mofava. Os assistentes erravam tudo. Michelangelo perdeu a paciência e expulsou quase todos. Ele decidiu continuar praticamente sozinho. Durante anos, viveu isolado dentro da capela, subindo andaimes enormes diariamente, passando horas olhando para cima até o pescoço quase travar. A tinta caía em seus olhos. Seu corpo começou a deformar. Em poemas escritos por ele mesmo, Michelangelo descrevia dores horríveis. Dizia que sua coluna parecia quebrada e que seu rosto vivia coberto de tinta. Mas mesmo sofrendo, ele continuava, como se estivesse possuído pela necessidade de terminar aquilo. E então começaram os segredos. Michelangelo não estava apenas pintando histórias religiosas. Muitos estudiosos acreditam que ele escondia mensagens secretas em suas obras. A teoria mais famosa envolve a pintura A Criação de Adão, aquela imagem clássica onde Deus estende a mão em direção ao homem. Durante séculos, as pessoas enxergaram apenas uma cena bíblica, até que alguém percebeu algo estranho. O formato ao redor de Deus parecia exatamente um cérebro humano. Não apenas parecido, era anatomicamente preciso. Cada detalhe correspondia a partes reais do cérebro. E então surgiu a pergunta: por quê? Michelangelo estudava anatomia em segredo. Ele conhecia o corpo humano melhor do que quase qualquer pessoa de sua época. Então, alguns historiadores acreditam que ele deixou uma mensagem escondida. A ideia de que a inteligência humana seria o verdadeiro presente divino, mas existem teorias ainda mais perturbadoras. Alguns acreditam que Michelangelo inseriu símbolos proibidos em diversas partes da Capela Sistina, mensagens contra a própria igreja, referências ocultas ao conhecimento humano e críticas escondidas ao poder religioso. Ninguém sabe ao certo, porque Michelangelo raramente explicava suas obras. Ele parecia gostar do mistério. Enquanto pintava a capela, seu comportamento também começou a assustar as pessoas. Ele dormia pouco, quase não tomava banho, usava as mesmas roupas por semanas. Há relatos dizendo que ele dormia de botas, pronto para voltar ao trabalho imediatamente ao acordar. Seu temperamento piorava cada vez mais. Muitos tinham medo dele, mas ninguém podia negar o resultado. Quando partes do teto começaram a ser reveladas ao público, Roma entrou em choque. As pessoas lotavam a capela para ver as pinturas. Algumas choravam, outras simplesmente ficavam paralisadas olhando para cima. Parecia impossível que aquilo tivesse sido feito por um único homem. Mas Michelangelo ainda criaria sua obra mais sombria. Anos depois, ele voltou à Capela Sistina para pintar o Juízo Final. E dessa vez, algo estava diferente. A obra era muito mais pesada, assustadora e caótica. Corpos caindo no inferno, pessoas desesperadas, condenados sendo arrastados por demônios. Era quase como se Michelangelo estivesse colocando seus próprios medos na parede. E então, descobriram algo bizarro. No meio da pintura, existe uma figura segurando uma pele humana arrancada, e o rosto naquela pele parece ser o próprio Michelangelo, como se ele tivesse colocado a si mesmo ali, vazio, sem identidade. Alguns acreditam que aquilo era um retrato de seu sofrimento psicológico. Outros acham que era uma mensagem sobre culpa, medo ou perda da alma. A verdade é que ninguém sabe. E talvez esse seja o maior mistério de Michelangelo, porque por trás do gênio admirado pelo mundo, existia um homem atormentado, obcecado pela perfeição, consumido pelo próprio trabalho e cercado de segredos que continuam vivos séculos depois. Michelangelo morreu em 1564, aos 88 anos. Mas até hoje, milhares de pessoas entram na Capela Sistina e sentem algo difícil de explicar, porque talvez aquelas pinturas sejam mais do que arte. Talvez sejam fragmentos da mente de um homem que ultrapassou os limites humanos, em busca da perfeição e que deixou mensagens escondidas, esperando que alguém finalmente as compreendesse. E assim termina a história de Michelangelo, de Lodovico Buonarroti Simoni, um homem que transformou dor, fé e genialidade em obras eternas. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos do Além do Mistério. E agora eu quero saber de você. Qual foi a parte mais surpreendente da história de Michelangelo?